Vamos lá. Então, eu sou o professor Paulo Rangel Rios, da Universidade Federal Fluminense, e hoje nós vamos falar de um tópico extremamente importante, que é o sólido de Einstein. É importante para os metalúrgicos e eu diria até mais importante para o engenheiro de materiais. É um modelo que o Einstein fez sobre o sólido cristalino, mas a grande importância desse modelo é justamente o cálculo do calor específico, da capacidade calorífica, que nós vamos ver quando a gente está na segunda parte. Mas primeiro nós temos que calcular a função de partição, como sempre. Então nós vamos ver energia de ligação, oscilação com a mesma frequência, energia total, função de partição das ligações, função de partição dos osciladores e a função de partição do sólido de Einstein. Então veja, nesse caso nós temos a energia de ligação que eu vou chamar de U0, vamos considerar apenas os primeiros vizinhos, e então nós temos que a energia total devido às ligações é N U0 sobre 2. Por que sobre 2? Porque eu estou contando, na verdade, pares. Ligações aqui correspondem a pares, então eu tenho o número de pares vai ser metade do número de átomos, senão eu vou estar contando duas vezes. Tá certo? Então, essa é a energia de ligação. Aqui, a energia é a grande hipótese do Einstein. Ele diz que cada átomo é um oscilador, oscila, como nós já temos essa ideia, né, do nosso background metalúrgico de materiais, que num cristal os átomos oscilam nas três direções, né? Em princípio, cada um vai ter uma frequência, mas o Einstein falou, bom, todos vão oscilar, os N átomos oscilam com a mesma frequência Ni. Tá certo? Então, essa frequência Ni vai ser igual nas três direções. Essa nós vamos ver, vai ser, em última análise, a limitação do modelo dele, mas vamos lá. Então, a energia do oscilador vai ser dada pela mecânica quântica, como nós vamos ver. O fato de ter a mesma frequência não quer dizer que tem a mesma energia, certo? Nós já vamos ver isso. Então, a gente tem aqui que a energia total vai ser a energia de ligação mais a energia de vibração de cada átomo. Cada átomo vai ter, então, uma energia N e nós vamos somar os 3N. Por que 3N? Porque nós temos três direções de vibração. Então, isso daqui é 3N. Então, essa seria a energia total. Muito bem. Então, nós temos que calcular a função de partição de cada átomo, né? Primeiro da ligação, essa é fácil, porque nós temos para cada átomo, para cada par aqui, nós temos o 0 sobre 2kT. Então, a gente tem que somar todos os estados de todos os átomos são os mesmos, então Q0 vai ser igual a menos o 0 sobre 2kT, não vai mudar nada. Depois, claro, se a gente quiser a função de partição do cristal, nós vamos ter que elevar a N, que é o número de átomos. Aqui nós temos a função de partição dos osciladores. Veja, o fato de ter a mesma frequência não quer dizer que a gente tem a mesma energia, né? Então, a gente vê que cada oscilador, os níveis de energia de cada oscilador são dados por essa expressão da mecânica quântica. Eles são quantizados. Na verdade, o modelo de Einstein, de 1907, ele é um modelo que foi uma grande vitória da mecânica quântica. Nós vamos ver isso depois. Porque sem a energia quantizada, nós não teríamos o resultado que nós vamos ter. Então, isso é muito mais importante do que parece. No caso dos gases ideais, nós obtivemos o PV igual a RT por métodos clássicos, que dizem termodinâmica e estatística clássica, integrando no espaço de fase e usando níveis discretos de energia. O resultado foi o mesmo, quer dizer, o fato de a gente ter usado mecânica quântica não mudou o resultado final, mas aqui vai mudar. Por isso que eu disse que quando eu obtive a expressão dos gases ideais, seria o final de uma certa primeira parte, né? Muito bem, então aqui eu posso calcular que Ni é simplesmente o somatório de todos esses níveis de energia associados a cada átomo, né?
Então, de n igual a zero até n igual a infinito, todos os níveis de energia eu somo essa função de partição, somatório em todos os níveis de energia. Eu posso passar o HNI 2kT para fora, porque ele não depende de n, e eu fico então com essa série. Essa série é possível ser somada, e não é difícil, eu deixo como exercício. Então, a função de partição para um oscilador de frequência Ni é essa expressão aqui, e vale para todos os átomos do cristal. Então, finalmente, nós estamos em condições de obter a função de partição do sólido de Einstein, Q, né? Então, é Q0 elevado a n, Qni elevado a 3n. Veja, esse 3 é importante porque Qni é a energia de uma direção só do oscilador. E eu tenho 3 direções. Então, eu tenho 3n direções. N é o número de átomos, mas eu tenho 3n direções. Então, tem que usar o fator 3. Vocês veem como é que esse cálculo da função de partição é tinhosa, né? Vocês têm que tomar muito cuidado. Só mesmo uma pessoa com muito conhecimento de termodinâmica e estatística para calcular a função de partição num caso em que a gente ainda não sabe. Não é fácil. Eu estou explicando aqui, parece até que é fácil, mas não é. Precisou do Einstein em 1907 para obter essas coisas, né? Muito bem, então a gente só substituir aqui, substituir esses valores. Veja que agora aparece um n, porque Q0 elevado a n, né? É n o zero sobre 2kT. Então, nós temos menos essa expressão aqui. Nós podemos transformar isso usando alguns macetes matemáticos, nada difícil, aqui sendo hiperbólico de θe sobre 2t. Então, essa fica sendo a função de partição do sólido de Einstein. E um ponto importante que nós definimos é θe, a chamada temperatura de Einstein. Ela é Hni sobre K. Isso é constante de Planck vezes a frequência do oscilador, que nós não sabemos, sobre K, que é a constante de Boltzmann. Veja que, no fim das contas, quem vai pagar o pato da aproximação é a frequência, porque esse θe vai ser um parâmetro ajustável. Tá certo? Quando a gente tem um parâmetro ajustável e uma aproximação, um modelo que é aproximado, esse modelo é aproximado, o parâmetro ajustado é que paga o pato, vamos dizer assim, das nossas aproximações. Isso é praticamente inevitável. Não quer dizer que ele não retém ainda algum sentido físico. Se o modelo tem um sentido físico, nós podemos extrair alguma coisa do parâmetro ajustável. Mas os erros ele vai ter que compensar pelos erros da nossa aproximação, se a gente ajustar ele a dados reais. Então, aqui nós vamos obter algumas expressões para situações limite, que nós vamos usar depois. Então, se θe é muito menor do que T, quer dizer, temperaturas altas, eu tenho essa expressão aproximada aqui, né? Porque eu posso aproximar o seno hiperbólico por θe sobre 2t, se θe sobre 2t é muito menor do que 1. E se θe sobre T é muito maior do que 1, quer dizer, temperaturas baixas, eu tenho essa expressão que mostra uma queda exponencial a temperaturas baixas. Esse vai ser um problema que nós já vamos ver o que vai acontecer. Muito bem, então nós terminamos a primeira parte do sólido de Einstein, que foi, como sempre, em termodinâmica e estatística, ou mecânica e estatística, que é basicamente a mesma coisa. A gente obtém, de foco aqui, a gente obtém a função de partição. Tendo a função de partição, que é a parte difícil de calcular o problema, eu acho, nós podemos agora, usando funções que a gente já obteve antes, relacionar a função de partição com as propriedades termodinâmicas, que nós estamos chamando de termodinâmica estática. Nós estamos interessados especialmente em aspectos termodinâmicos do material.